Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 16 de junho de 2023, sejam todos bem-vindos. Um pesadelo antigo, meus amigos, está de volta. Um velho pesadelo dos anos 40. Uma possível guerra, um possível conflito armado entre China e Japão, que certamente arrastará toda a Ásia e boa parte do mundo para um conflito inimaginável. A situação é tão séria que foi o representante da Guarda Revolucionária do Irã quem deu o alerta no sábado passado. Ele disse que a China está, sim, se preparando para uma guerra contra Taiwan, Japão e Austrália. Para corroborar isso, hoje, o boletim de Hal Turner, o radialista norte-americano Hal Turner, disse que um desenvolvimento muito sério ocorreu nas últimas horas. A China fez um pedido ao Irã de 15 mil drones militares Shahed 136 com diferentes tipos de motores para diferentes frentes de guerra. De acordo com o comandante do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã, que naturalmente aceitou o pedido de compra da China, a China está se preparando para a guerra em Taiwan, Japão e Austrália. E Hal Turner lembra que o Irã tem se notabilizado por grandes quantidades de drones vendidos à Rússia para serem usados na Ucrânia. Ele lembra também que a antiga Pérsia também era famosa pela grande quantidade de flechas que despejava contra seus inimigos, e parece que essa prática voltou, só que a flecha moderna agora são os drones. Então, a China, fazendo uso dos drones chineses, 15 mil drones iranianos, poderia eventualmente usá-los num ataque contra o Japão, Austrália e Taiwan, diz Turner. Outro boletim do radialista, esse um pouco anterior, disse que a Força Aérea de Taiwan entrou em ação ontem, domingo, depois de avistar 10 aviões de guerra chineses cruzando a sensível linha mediana do Estreito de Taiwan, enquanto o Ministério da Defesa da ilha disse que 4 navios de guerra chineses, cada um carregado com tropas de combate, também realizavam patrulhas além da linha mediana. Diz Turner, em menos de uma semana, que Taiwan relata atividade militar chinesa renovada, depois que 37 aeronaves militares da China voaram na quinta-feira para a zona de defesa aérea da ilha, algumas das quais voaram para o oeste do Pacífico. A China, que vê Taiwan governada democraticamente, diz Turner, como seu próprio território, enviou regularmente sua força aérea para os céus próximos à ilha nos últimos 3 dias, embora não para o espaço aéreo territorial de Taiwan. Num breve comunicado, o Ministério de Defesa de Taiwan disse que até às 14 horas do domingo, ou seja, 2 horas da madrugada aqui, horário de Brasília de hoje, havia detectado 24 aviões da Força Aérea Chinesa, incluindo os caças J-10, J-11, J-16, Su-30, bem como o bombardeio H-6. O Ministério da Defesa não disse exatamente para onde as aeronaves voavam. Disse apenas que 10 aeronaves cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan, que separa os dois lados, e já havia servido como uma barreira não oficial, embora a China diga que não reconhece a linha mediana e a tem cruzado rotineiramente desde o ano passado, diz Turner. 4 navios da Marinha Chinesa também estavam envolvidos em patrulhas conjuntas de prontidão de combate, e acrescentou que o Ministério da Defesa não deu detalhes sobre o assunto. Taiwan enviou seus próprios caças e desdobrou navios e sistemas de mísseis baseados em terra para vigiar as patrulhas chinesas. Já o Ministério da Defesa da China não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário. Também não comentou os voos de quinta-feira. Disse apenas que, anteriormente, tais missões eram para proteger a soberania do país e visavam
este conluio, segundo a China, entre Taiwan e Estados Unidos, o mais importante apoiador internacional e vendedor de armas para a ilha. Em abril, a China realizou jogos de guerra, lembra Hal Turner, em torno de Taiwan após uma viagem aos Estados Unidos a presidente da ilha, Tsai Ing-wen, aos Estados Unidos. O governo de Taiwan rejeita as reivindicações de soberania da China e diz que apenas o povo da ilha pode decidir seu futuro. Bem, o povo da ilha terá eleições presidenciais parlamentares em janeiro do próximo ano. E um candidato alternativo se oferece aí para pacificar a situação, disse Turner. Ele disse o seguinte: em um discurso em vídeo para apoiadores nas ilhas de Matsu, controladas por Taiwan, que ficam próximas à costa chinesa, o vice-presidente de Taiwan, William Lai, que é candidato a presidente, disse que faria o possível para estabilizar o status quo pacífico no Estreito de Taiwan se vencer a eleição presidencial em janeiro do próximo ano. Aí o que muita gente já está dizendo, é um candidato pró-China, evidentemente, o que poderia, de certo modo, apaziguar a tensão. Bem, por falar em tensão, essa ficou mais séria desde a semana passada, quando o Pentágono divulgou um vídeo mostrando um navio chinês atravessando muito próximo um destroyer norte-americano no Estreito de Taiwan. Naquele momento, os principais líderes militares, tanto dos Estados Unidos quanto de China, encontravam-se em Singapura, num encontro para falar sobre a paz. Bem, naquele momento, Austin Lloyd, o secretário de Defesa norte-americana, discursava e poderia ter se encontrado, depois do discurso, com o principal líder militar chinês, o ministro chinês da Defesa Nacional, Li Shangfu. No entanto, o encontro não foi permitido ou não aconteceu porque os Estados Unidos não quiseram retirar as sanções impostas desde 2018 a Li Shangfu e depois reclamaram que o líder militar chinês não queria colaborar para as conversações de paz. Bem, essa matéria, essa notícia, quem divulgou foi o antiwar.com. Ele disse que durante a conferência, Li Shangfu defendeu as ações da China no Estreito de Taiwan, dizendo que os militares dos Estados Unidos estavam na região por provocação. Bem, depois disso entrou em cena um deputado democrata por Illinois chamado Raja Krishnamurti. Ele entrou em cena com algum destaque porque é hoje o principal democrata do novo comitê da Câmara sobre assuntos chineses na Câmara dos Estados Unidos. Ele disse ontem, domingo, o seguinte: as ações da China não impedirão os Estados Unidos de enviar navios de guerra para o Estreito de Taiwan. Já o site Infowars comentou o seguinte: a fala do deputado Raja Krishnamurti vem depois que militares dos Estados Unidos acusaram um navio de guerra da Marinha Chinesa de fazer manobra insegura no Estreito de Taiwan ao passar 150 metros na frente de um navio de guerra americano. Disse Krishnamurti, abre aspas, espero que o PCC chinês não acredite que tais manobras perigosas ou a falta de comunicação entre os dois países desencorajam nossa liberdade de navegação nas hidrovias do Estreito de Taiwan ou no Mar da China Meridional ou qualquer hidrovia internacional. Ele disse também ao site Nikkei da Ásia o seguinte: continuaremos a exercer nossa liberdade de navegação e acho que qualquer tentativa dos chineses de nos desencorajar por meio de algumas manobras perigosas será extremamente contraproducente e acredito que isso será percebido como uma intimidação do PCC chinês e só atrairá mais ações negativas ou reações negativas à região. Só que aqui vem um detalhe interessante. No meio de maio, na metade do mês de maio, eu anunciava aqui que o Clube Bilderberg estava reunido em Lisboa
E entre os tópicos da reunião deste último encontro estava a Índia. Eu alertei que toda vez que o Clube Bilderberg se refere a um país especificamente, esse país acaba se tornando notícia por, digamos, alguma ação belicosa. Quem acompanhou os meus vídeos no mês de maio lembrará que eu fiz esse alerta. O tópico Índia não foi esclarecido pelo secretíssimo grupo Bilderberg, mas estava lá. A Índia era um tópico do grupo Bilderberg. Bem, agora este deputado por Illinois, este democrata, traz de volta o tema Índia que foi discutido em Lisboa pelo Clube Bilderberg. Prestem atenção. Entre outras coisas, o deputado Krishnamurti disse o seguinte: os Estados Unidos e a OTAN devem aumentar a cooperação com a Índia como parte da estratégia contra a China. Krishnamurti pediu que a Índia seja incluída na OTAN+, um grupo que atualmente inclui Japão, Coreia do Sul, Austrália, Nova Zelândia e Israel. Ele disse: está claro que a Índia se tornou um parceiro estratégico e muito amigo dos Estados Unidos, muito importante para os Estados Unidos, especialmente na segurança da região do Indo-Pacífico, e devemos, portanto, nos aproximarmos da Índia. Bem, aqui alguns pontos devem ser ressaltados. A questão dos Estados Unidos colocarem mais armamento pesado no Estreito de Taiwan é a proposta do Partido Democrata, que vai além. Quer criar também um mal-estar no BRICS, porque a Índia, todo mundo sabe, faz parte do BRICS. É vizinha da China, inimiga histórica da China e tem um arsenal nuclear capaz, sim, de fazer frente ao poderio militar chinês. Não obstante, é também inimiga do Paquistão, que neste momento está muito mais alinhado com a China do que com os Estados Unidos. E é bom lembrar que o Paquistão também tem um gigantesco arsenal nuclear. Bem, o que quer esse deputado democrata neste momento? Fazer com que a Índia se torne tão enigmática para a China quanto é hoje a Turquia para a OTAN. A Turquia faz parte da OTAN, mas é amiga da Rússia. E a China, que faz parte do BRICS, é muito amiga dos Estados Unidos. Então, nesse caldeirão de confusão, o que pode advir é realmente um grande conflito. Imaginaram se China e Índia e mais Paquistão entrarem num conflito armado? Bem, é melhor não imaginar, porque isso certamente acabaria com toda a Ásia. Em relação ao Japão, claro, o Japão tem motivos suficientes para ficar com as barbas de molho, porque, segundo a Guarda Revolucionária do Irã, parte do arsenal que será vendido para a China, os drones persas, poderão ser usados contra o Japão. Então este é um momento bastante tenso desta semana. Fiquemos de olho na Ásia. Até depois, se Deus quiser.